Jornal da Globo, com Lilian Vitifibi. Boa noite. A chuva que cai sem parar desde a virada do ano já matou 32 pessoas em São Paulo, Rio e Minas Gerais. 2 ainda estão desaparecidas. No sul de Minas, 5 cidades estão em estado de emergência e 10 decretaram calamidade pública. 30 mil desabrigados. Em 4 dias de chuva, 37 cidades do sul de Minas ficaram debaixo d'água. 5 pessoas morreram. Saí na chuva nessa água, Em Baipendi, o rio subiu 12 metros. Carros e casas ficaram submersos. A estação de tratamento de água está no meio da enchente. Em Piranguinho, o rio Sapucaí alagou 300 casas. Quase toda a cidade de Itajubá está alagada. Esta mulher com problemas mentais passou 36 horas sem poder sair de casa, até que a família conseguiu socorro. Os telefones não funcionam e falta água potável. No fim da tarde, o presidente Fernando Henrique sobrevoou a cidade. Depois, de caminhão, viu o desespero dos moradores. O governo anunciou a liberação de 5 milhões de reais para as cidades atingidas pela chuva, em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O dinheiro sai logo. Agora, o prefeito tem que avaliar o que é preciso fazer. Eu compreendo a situação das pessoas. Não tem água, por exemplo. É terrível isso. O governador Itamar Franco disse que o dinheiro prometido pelo presidente é pouco. Amanhã, Itamar Franco transfere a sede do governo de Minas para Pouso Alegre. Na região, várias estradas estão interditadas. A única empresa que tem ônibus para o sul do estado cancelou quase todas as viagens. Foram suspensos os ônibus para 10 municípios em 25 horários diferentes. As pessoas que iam viajar e que agora não têm para onde ir, passam o dia e a noite na rodoviária. Gilcerlando dormiu na rodoviária tentando passagem para Bom Repouso. Vai arriscar outra condução em Pouso Alegre. Eu não tenho onde ficar não, né? Aqui também não dá, tem jeito não. A situação no estado de São Paulo. Em 25 municípios, a situação é de calamidade pública. 13 pessoas morreram soterradas em Campos do Jordão. A queda de barreiras interditou trechos de 5 estradas estaduais. A Defesa Civil informa que no Vale do Paraíba, nordeste de São Paulo, 6.900 moradores ou perderam suas casas ou tiveram que sair de locais inundados ou perigosos e estão desabrigados. A enchente que atinge o Vale do Paraíba é a maior dos últimos 30 anos. Voltou a chover forte e pelo menos 10 cidades estão alagadas. Em Cruzeiro, o rio Paraíba subiu 3 metros, invadiu ruas e atingiu mais de 10 mil pessoas. 1.200 estão abrigadas em ginásios de esporte e centros comunitários. 90% das casas estão sem abastecimento de água potável. No centro da cidade de Lavrinhas, a correnteza ameaça esta ponte. Voluntários improvisam para chegar até os moradores ilhados. Este grupo usa uma corda para entregar comida a quem está do outro lado. O exército ajuda com helicóptero, mas o mau tempo dificulta os voos. Uma das cidades mais atingidas é Queluz, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Não para de chover e o nível do rio Paraíba continua subindo. Nesta área, a situação é ainda pior. A água que desce da mata arrasta tudo pela frente. A chuva também castiga a Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão, os deslizamentos de terra atingiram dezenas de casas. A queda de barreiras bloqueou a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, deixando a cidade completamente isolada. No Rio, 13 pessoas morreram e 1.100 estão desalojadas. A situação mais grave é no sul do estado. Uma barragem ameaça os moradores de uma cidade. Na região do estado mais atingida pelo temporal, ainda há muita lama. No município de Resende, a zona rural está isolada. Durante o dia, o trânsito na Via Dutra fluiu com lentidão. Agora à noite, voltou a chover, mas o trânsito flui normalmente. Nas principais cidades do sul do Rio, a situação ainda é precária para milhares de famílias que, depois de ficarem desalojadas, agora tentam limpar a sujeira. Em Barra Mansa, a pior situação. 1.500 casas foram alagadas nos últimos 4 dias. O pedreiro Jorge Gouveia decidiu mudar de casa e de cidade.
levou embora o que sobrou dos móveis. Se as comportas da represa do Funil em Itatiaia forem abertas, o nível do rio Paraíba do Sul, que subiu 4 metros acima do normal nesta segunda-feira, pode voltar a transbordar e causar novos alagamentos, principalmente para as milhares de famílias ribeirinhas. Para as pessoas que moram naquelas casas, a única solução é que não chova nos próximos dias. O reservatório da represa já está com mais de 80% da capacidade. Se a chuva continuar, os limites da água ficarão críticos. O diretor da empresa explica que as comportas poderão ser abertas nos próximos dias e a hipótese de novas enchentes não está descartada. Dia de cão no mercado financeiro internacional. O medo de que os juros subam nos dois lados do Atlântico derrubou as bolsas, na Europa e nos Estados Unidos. Em Nova York, a queda do índice Dow Jones foi a pior desde a crise da Rússia, em agosto de 98. E um outro índice, o Nasdaq, que reúne ações de empresas de alta tecnologia, principalmente as da internet, registrou a maior queda da história, a maior e pior em número de pontos. O anúncio de que o presidente do Banco Central americano, que já está no cargo desde 87, vai ter seu mandato de 4 anos renovado mais uma vez, deveria ter acalmado os ânimos. Mas os nervos em Wall Street estão à flor da pele. Na Casa Branca, Alan Greenspan aceitou o convite do presidente Bill Clinton. Vai continuar na presidência do Federal Reserve, o Banco Central americano. No longo prazo, é sinal de estabilidade para a economia americana. Mas os analistas apostam que no mês que vem ele vai elevar as taxas de juros. Greenspan evitou mexer nas taxas no fim do ano passado, com medo do bug do milênio. Se os computadores tivessem problemas, poderiam afetar o desempenho da economia. A virada do ano passou sem problemas. Agora, a alta dos juros é dada como certa. A corretora Merrill Lynch reuniu um grupo de investidores hoje para avisar. A empresa acredita que o Federal Reserve, o Banco Central americano, não vai parar em fevereiro. E sim, vai elevar os juros 2 vezes ainda no primeiro semestre deste ano. Antes que os juros subam, os investidores decidiram realizar lucros e correram para vender ações. Em Wall Street, o índice Dow Jones fechou em queda de 3,17%. A Nasdaq fechou em baixa de 5,56%. Foi a maior queda da história da Bolsa Eletrônica. Números ruins também no Brasil, nas bolsas e no dólar. A queda de Nova York e o mesmo movimento frenético de vendas para embolsar lucros, aproveitando a fase de preços saborosos das ações, derrubaram nossas bolsas. Derrubaram é modo de falar. A queda em São Paulo foi a maior desde 14 de janeiro do ano passado. Você se lembra? Era a explosão da crise cambial no Brasil. Faz quase um ano. A queda hoje foi de 6,4 em São Paulo e de 3,7 no Rio. O movimento do câmbio também chegou a dar um certo frio na barriga. Medo de uma mini reprise do ano passado. O Banco Central entrou no mercado. O Banco Central vendeu dólar para aumentar a oferta. Mas não aconteceu nada. Alta de 1,6% no fim do dia. Agora, para conseguir $1, é preciso dar em troca R$1 mais 85 centavos. 79 fazendas com plantações de maconha vão ser confiscadas pelo governo federal. Elas ficam no sertão de Pernambuco e devem ser usadas na reforma agrária do estado. O sertão está verde. Do alto fica mais difícil localizar as roças de maconha. As copas das árvores ajudam a camuflar as plantações. Há 35 dias no sertão de Pernambuco, a Operação Mandacaru conseguiu destruir 475 mil pés da erva. Hoje, uma nova ofensiva para combater o maior centro de produção da droga no país foi deflagrada. 79 áreas onde havia maconha foram destinadas à reforma agrária. Ao todo, 7 mil hectares serão usados pelo INCRA para o assentamento de 250 famílias. A Constituição manda confiscar as terras usadas para plantar maconha e destiná-las à reforma agrária. Mas, na prática, nenhum colono foi assentado nas terras usadas pelos traficantes. Só agora, os primeiros processos estão sendo encerrados depois de se arrastar na justiça por quase 7 anos. Você tinha o confisco, ele chegou a acontecer, 2 áreas inclusive nos foram repassadas, mas as ameaças, a falta de segurança fazia com que você não tivesse interessados. Para fechar o cerco, foi criado
criada a Superintendência Extraordinária do INCRA, que vai fazer um recadastramento em todas as terras do polígono da maconha. Os proprietários que não fizerem o recadastramento terão as terras consideradas devolutas e sob tutela da União para a reforma agrária. O problema vai ser garantir a segurança na área depois que as tropas federais forem embora. Cabe à segurança pública do Estado e, em retornos da força-tarefa, manter essa segurança para as pessoas virem plantar aqui. 2 trens batem de frente na Noruega. 7 corpos foram resgatados, mas o número de mortos pode passar de 30. O acidente foi a norte da capital, Oslo. Os 2 trens levavam 100 passageiros. 26 estão desaparecidos, provavelmente mortos entre as ferragens. Um incêndio dificultou o resgate. Ainda não se sabe por que os 2 trens estavam na mesma linha. A Rússia intensifica os ataques a Grozny, mas admite estar encontrando feroz resistência dos rebeldes separatistas. Os guerrilheiros barbados prometem lutar até a última gota de sangue. Nos porões da capital chechena, impera o medo entre os civis. E na rua, o corpo de um soldado russo foi pendurado em praça pública. Tornados fora de época espalham destruição nos Estados Unidos. Os ventos provocaram estragos nos estados de Kentucky, Mississippi e Arkansas. Faltou energia em várias cidades. 24 pessoas ficaram feridas. Termina o casamento de 8 anos da atriz Jane Fonda com o empresário Ted Turner. Ele é o fundador da rede de TV CNN e hoje vice-presidente do grupo Warner. Num comunicado, os dois disseram que o sucesso do casamento dependia de muita dedicação e que, no momento, querem ter mais tempo livre para si próprios. Um americano resolve passar 1 ano trancado num apartamento de Dallas, no Texas, vivendo unicamente online. Mitch Maddox mudou o nome para Cara.com e vai viver apenas com as compras que fizer pela internet. Ele quer provar que na era virtual é possível resolver tudo sem sair de casa. 17 câmeras vão mostrar em tempo real pela internet o dia a dia de Cara.com. Em inglês, .com Guy. Ele só terá privacidade no banheiro e no quarto. Quem quiser saber como o americano está vivendo, pode visitá-lo. O endereço eletrônico é www.comguy.com. A seguir, Fernando Henrique sobrevoa as áreas inundadas e reacende o ciúme feroz. Adivinhe de quem? Do ex-presidente e atual governador de Minas Gerais. Insegurança pública. Acusações de corrupção abrem crise na polícia do Rio Grande do Sul. Ano novo, velhas dívidas. Os brasileiros quebram a cabeça para pagar em dia as contas do Natal e os impostos de janeiro. Sai ano, entra ano e o problema se repete. As despesas em janeiro aumentam muito e as contas saem de controle. O orçamento doméstico de muita gente já está no vermelho. A prova está em cima da mesa. O ano novo de Fábia começou com o peso das dívidas velhas. Além disso, contas extras típicas do mês de janeiro, IPTU, IPVA e o pagamento das compras de Natal. Soma que extrapola o orçamento. O condomínio este mês está custando R$ 305. A fatura do cartão de crédito deve ficar em torno de R$ 800. E o limite do cheque especial de R$ 500 já está quase estourando. Resultado: as despesas de janeiro vão ultrapassar em 50% a receita da família. Para tentar honrar os compromissos, só negociando. O aluguel, a gente tentou entrar em negociação com o proprietário, falou que vai abaixar em 10%, mas para a gente ainda não está o suficiente. A recomendação dos especialistas para quem está nessa situação é tentar não se endividar mais para pagar as contas. Mas se não houver outra saída, o ideal é fugir do cheque especial e do pagamento mínimo do cartão de crédito, que cobram até 10% de juros ao mês.
Já que no ano que vem o pesadelo de janeiro acontece de novo, o ideal é se programar a partir de março. Se nós imaginarmos que essas despesas elas totalizam mais ou menos tudo que uma família gasta num mês, você economizando 10% ao longo de 10 meses, quando chegar em janeiro vai ter o dinheiro para pagar todas essas despesas à vista. A visita de Fernando Henrique a Minas reacendeu uma briga antiga. O governador Itamar Franco disse que foi provocação e demagogia e que o presidente é um anfótero. Franklin Martins, você sabe o que quer dizer anfótero? Quem sou eu, Lilian? Tive de ir ao dicionário como todo mundo. Anfótero é quem tem qualidades opostas e muda conforme o ambiente. Bom, e vivendo e aprendendo. Outro dia, Fernando Henrique rebateu as críticas sobre os nefelibatas, né? Os nefelibatas são os que vivem nas nuvens, não é isso? É isso. Política também é cultura, Lilian. Itamar Franco não tem razão na crítica a Fernando Henrique. No mundo todo, os governantes visitam zonas atingidas por calamidade. É uma forma de demonstrar solidariedade às vítimas e chamar a atenção para a gravidade do problema. O impressionante não é que o presidente tenha ido agora a Minas e ao Rio, mas que no passado não tenha se deslocado para Roraima quando o estado estava pegando fogo e tenha demorado tanto para visitar o Nordeste na cerca de 2 anos atrás. E por que agora só ele resolveu, então, literalmente botar o pé na lama, Franklin? Descobriu o óbvio, Lilian. O povo gosta de ver o presidente preocupado com as suas dificuldades. Por causa dos problemas na economia, Fernando Henrique ficou o ano passado na defensiva. Quase não saiu do palácio. Mas agora se convenceu de que o pior ficou para trás e resolveu sair das cordas e voltar a brigar no centro do ringue. A partir de agora, vai correr atrás da opinião pública. Denúncias de corrupção e desvio de dinheiro abalam a Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Um dos suspeitos acaba de ser promovido a chefe de polícia do estado. Acusado de nomear 4 delegados para distritos que não existem, o chefe das delegacias do interior, José Antônio de Araújo, foi afastado do cargo pelo chefe de polícia, Luiz Fernando Tubino. Mas o secretário de Segurança não aceitou. Afastou o chefe de polícia e nomeou para o lugar dele o delegado acusado de corrupção. O governo gaúcho vai fazer uma devassa dentro da Polícia Civil para investigar as denúncias de irregularidades. O próprio secretário de Segurança Pública admite que há corrupção entre os policiais. A polícia gaúcha tem focos sérios de corrupção. O chefe demitido diz que a polícia perdeu a confiança da população. Chame ladrão. Nem tudo foi tão fácil para os computadores na virada para o ano 2000. O Pentágono admitiu, enfim, hoje, que foi atingido, sim, pelo bug do milênio. Os computadores do Sistema Nacional de Segurança dos Estados Unidos tiveram uma pane e durante 2 horas os americanos perderam contato com todos os satélites espiões. Exatamente aqueles que estavam programados para monitorar possíveis ataques terroristas. Todos os registros foram perdidos. A seguir, proposta de mudança nas leis trabalhistas divide a sociedade. Os patrões gostaram, mas os trabalhadores... Veja daqui a pouco. Entre a cruz e a caldeirinha, Denilson, o capitão da seleção pré-olímpica, não sabe se defende o Brasil ou se obedece o clube atual e volta para a Espanha. O governo quer mudar as leis que regulam as relações trabalhistas para combater a mão de obra ilegal e, por tabela, a nossa imensa e incalculável economia informal. Uma ideia que já começa a dividir empresários e trabalhadores. Combater o trabalho infantil, escravo ou degradante. O Ministério do Trabalho vai criar equipes para apurar as denúncias e agir junto com a Polícia Federal. A outra preocupação é com a Justiça do Trabalho, que está abarrotada de processos. O governo calcula que 80% das causas levam de 3 a 10 anos tramitando, mas poderiam ser resolvidas imediatamente. Para evitar o acúmulo de processos na Justiça do Trabalho, o governo vai autorizar a criação de comissões de negociação prévia. Cada empresa deverá ter uma comissão formada por representantes dos patrões e dos empregados para analisar as queixas trabalhistas. Só se não houver acordo é que o caso vem parar na Justiça do Trabalho. E para acelerar as decisões da Justiça, vai ser criado o rito sumaríssimo. Processos de até 40 salários mínimos vão ser julgados em uma única sessão, como num tribunal de pequenas causas.
Para aumentar o número de empregos, o governo quer também mudar a legislação trabalhista, principalmente para as pequenas e microempresas. Mas isso ainda vai ser discutido com o Congresso. Facilita qualquer reclamação trabalhista, valoriza a atuação dos sindicatos e colabora com o desafogo das ações na Justiça do Trabalho. O medo é que o empregador venha a criar sua comissão de negociação, o empregador venha a indicar esse representante e tira totalmente a força do sindicato. O dilema do craque. Denilson está em Londrina. Ele foi convocado para a seleção pré-olímpica, mas está sendo chamado de volta pelo clube dele atual, o Betis, para os jogos do Campeonato Espanhol. Há 2 semanas do pré-olímpico, a seleção está suando. E há motivo. Vão ser 10 países lutando por apenas 2 vagas. Mas em Londrina, o Brasil tem a animação da torcida, que paga R$2 para ficar perto dos ídolos. Num treino, os organizadores chegam a lucrar R$2.000. Mas os torcedores podem ficar sem Denilson. O Real Betis da Espanha exige que ele retorne ao clube. Caso contrário, ameaça romper o contrato de imagem, que representa 70% do salário do jogador. Se voltar à Espanha, Denilson pode ser cortado da seleção. Hoje ele não quis falar sobre o assunto, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo estabeleceu um prazo. Até quinta-feira, tudo se resolve. Até depois da manhã nós temos que ter uma solução definitiva para que o jogador possa realmente estar com a cabeça aqui no nosso trabalho e não dividido em 2 frentes. O caso de Denilson é muito parecido com o de Ronaldinho, que em novembro foi cortado da seleção quando estava na Austrália. O Internacional de Milão, da Itália, pressionou e Ronaldinho acabou sendo dispensado da seleção depois de já ter viajado para Sydney. O filme agora pode se repetir, mas estrelado por Denilson. A seguir, Operação Caça Fantasmas aos eleitores fictícios de Goiás. O Brasil no Oscar da Música, Dori Caymmi e Caetano Veloso estão no páreo e podem ganhar o Grammy. Operação Pente Fino de Caça Fantasmas. A Justiça Eleitoral de Goiás quer descobrir que história é essa de tanta gente votar mais de uma vez. Na mesma eleição, evidente. E olha que o número de fantasmas parece não ser pequeno, não. A Justiça Eleitoral exige a revisão nas cidades onde o número de eleitores for superior a 65% da população, já que as crianças não votam e os idosos com idade acima de 70 anos não são obrigados a votar. Mas em 50 municípios goianos, os eleitores superam essa média, como em Itaúsu, a 60 quilômetros de Goiânia. Nas 2 últimas eleições em Itaúsu, a suspeita de fraude ficou comprovada. O juiz eleitoral descobriu que dos 6.600 eleitores, pelo menos 1.500 não moravam na cidade, mas votavam aqui. Agora a Justiça vai dar 60 dias para que os eleitores regularizem a situação e não tenham os títulos cancelados. Em 9 cidades, a situação é ainda mais complicada. O número de eleitores é maior que o de habitantes. Em Araçu, na região central do estado, são 3.600 moradores. Em dia de eleição, 3.800 vão às urnas. Já não vem tanta gente. 2 brasileiros estão na lista dos melhores do mundo e entram na disputa pelo Oscar da Música, o Prêmio Grammy. Os candidatos foram anunciados hoje, entre eles, os nossos, Caetano Veloso e Dori Caymmi. Compositor e arranjador, Dori Caymmi pode ser eleito o dono do melhor arranjo instrumental. Ele concorre com a música Pink Panther, de seu último disco. O CD Livro, de Caetano Veloso, aparece entre os melhores dos melhores da música mundial. Foi lançado em 97 no Brasil e no ano passado nos Estados Unidos. 4 africanos completam a lista dos indicados ao Prêmio de Música Mundial. Caetano pode dar um bicampeonato para a música da Bahia. No ano passado, o premiado foi Gilberto Gil. Podemos simplesmente escrever Uma boa noite para você e até amanhã.